Os chilenos vão às urnas hoje para escolher o próximo presidente do país. Um candidato da extrema-direita e outro da esquerda lideram as pesquisas de intenção de voto. À direita, José Antônio Kast, católico de 55 anos e pai de 9 filhos, prometeu reprimir o crime e elogiou o legado econômico neoliberal do ex-ditador Augusto Pinochet. Já Gabriel Boric, de 35 anos, que liderou protestos estudantis no país, exigindo melhorias no sistema educacional, prometeu acabar com o modelo econômico vigente enquanto reforça proteções ambientais e os direitos dos indígenas. A maioria dos institutos de pesquisa prevê segundo turno em dezembro. Os chilenos ainda escolhem hoje membros do Congresso e conselhos regionais. As urnas fecham às 18 horas e os primeiros resultados oficiais devem sair hoje à noite. E sobre a eleição no Chile, a gente agora fala com a professora de Relações Internacionais da Unifesp, a Carolina Pedroso. Professora, antes de mais nada, um bom dia, obrigado por conversar aqui conosco. Eu gostaria que você já começasse, por favor, nos explicando como é esse momento da eleição do Chile, né? Pedido de impeachment, tensão entre os polos. Vai ser uma eleição difícil? Bom dia, Jairo. Bom dia, Luciana. É um prazer estar aqui. Sem dúvidas, né? Essa tem sido apontada como a eleição mais decisiva dos últimos anos no Chile. O Chile, que é conhecido na América Latina por ser um território relativamente estável, não havia grandes movimentações populares, mas isso mudou nos últimos anos. Por isso que essa eleição ela é tão importante. E um dos aspectos que chama mais atenção desse contexto é justamente esse processo de impeachment que o atual presidente Sebastião Pinheira estava passando agora nos últimos dias. Ele foi acusado de lavagem de dinheiro num escândalo internacional e a oposição decidiu entrar com o processo de impeachment mesmo faltando poucos dias para o fim do mandato dele. Isso é algo que chama muita atenção, porque sabemos que, em geral, o impeachment é um processo político, é um processo que leva um desgaste, mas isso também reflete o grande descontentamento que há em relação ao Sebastião Pinheira. Ele tem sido apontado como o pior presidente da história dos últimos anos no Chile, então não é pouca coisa, né? Então passa um pouco essa sensação de que a oposição não quer deixar que ele saia impune desse movimento. Embora ele tenha saído vencedor do processo do impeachment no Senado, ainda assim a oposição não se melindrou, né, de entrar com esse processo ainda que faltassem poucos dias para terminar. E nesse momento, a disputa, né, que está em jogo nessa eleição chilena, primeiro, antes de mais nada, está muito claro que quem sai muito derrotado desse processo é o próprio Sebastião Pinheira, né? Mesmo que ele tenha vencido o impeachment agora. Isso fica muito claro, né? Que a população está extremamente descontente com o modelo que ele representa. E aí surgem duas alternativas muito diferentes, né? Como já foi apresentado aqui nessa introdução, né? De um lado tem o José Antônio Kast, que vem de uma tradição de resgatar as heranças da ditadura do Pinochet, e de outro a gente tem um candidato de esquerda que também rejeita essa insatisfação, na verdade rejeita essa herança, né, do governo do Sebastião Pinheira, do neoliberalismo. Então hoje o Chile ele está diante de dois projetos muito diferentes de país. Então é uma eleição que certamente vai ser muito decisiva e que pode também influenciar na política latino-americana como um todo. Por isso é importante a gente ficar atento. Tem tempo que a gente não ouve outro sobrenome que não Bachelet ou Pinheira nessa eleição, né, professora? Professora, esse final da sua resposta é o início da minha pergunta. O que essa eleição diz sobre a América Latina? Porque a gente tem acompanhado na América Latina, nas duas últimas décadas, uma guinada à esquerda, depois uma guinada à direita, à ultradireita. O que essa eleição diz para a gente, inclusive aqui no Brasil, que vai enfrentar a eleição em poucos meses? Uhum. Essa eleição é um sinal de que o Chile não estava imune a essas ondas. Como você mesma falou agora, Luciano, o Chile ele foi governado nos últimos 10 anos por dois presidentes. Havia um revezamento aí entre a Bachelet e o Pinheira, que, embora sejam também de espectros ideológicos diferentes, eles têm como um mínimo denominador comum a moderação. São líderes bastante moderados, que não têm um carisma assim, que chama muita atenção, né? Então tem essa característica da cautela, digamos assim. E agora, nesse momento, o Chile está caminhando para um outro processo, quer dizer, a gente tem exatamente dois projetos
que representam esses dois ciclos que dominaram as últimas 2 décadas na América Latina, né? Um projeto de esquerda que se coloca aí a favor dessas pautas dos direitos humanos, pautas dos indígenas, pautas ambientais, e de outro lado, um projeto que tenta resgatar os ideais que foram abandonados após a redemocratização, né? Que é o projeto do Antônio Casti, que representa justamente essa extrema direita, perdão, né? Mas o que é interessante de notar é que, embora a América Latina seja de fato uma região marcada por ciclos políticos, ou seja, os países mais ou menos passam por ciclos no mesmo período, cada país tem a sua particularidade. E o que me chama bastante atenção no caso do Chile é que, embora exista um candidato de extrema-direita concorrendo agora e com grandes chances de chegar em primeiro lugar nesse primeiro turno, né, das eleições, é que a característica principal dele não é essa característica mais populista, essa personalidade mais histriônica, né? Ele também tem uma forma de se portar muito mais moderada do que outros líderes de extrema-direita na região, né? Ou seja, o Chile ele se encaixa nesse processo de luta entre dois polos ideológicos na região, mas os candidatos transparecem essa característica da política chilena, né? Ou seja, essa forma um pouco mais moderada de apresentar as pautas, embora as pautas em si não sejam exatamente moderadas. Nós conversamos com a professora de Relações Internacionais da Unifesp, Carolina Pedroso. Muito obrigado pelas suas entrevistas. Eu que agradeço. Obrigada, professora.